dias que está sendo esse quarto bimestre. Então, eu já vou começar, mesmo que alguém se atrase. Como sempre, está sendo gravado, como sempre, vai para o YouTube. Só preciso saber de vocês se vocês estão me escutando, estão me enxergando, para a gente poder começar. Se alguém puder dar um ok, pode ser no chat mesmo. Lembrando que se vocês abrirem o microfone para falar, para fazer pergunta, podem abrir, fiquem à vontade. Só que como eu estou gravando pelo Teams, vai aparecer a voz de vocês. Então vai sair no vídeo lá do YouTube, tá? Só avisando aí, por questão de imagem e tal, né? Sou obrigado aí a avisar vocês. Então se alguém puder me dar um ok, que está me ouvindo, que está vendo também minha tela, que eu não estava compartilhando, né? Mas não estava no PowerPoint, agora tá. Podemos começar então, pessoal? A William já confirmou aqui. Obrigado, William. Tudo certo. Então vamos lá. Pessoal, semana passada a gente terminou o diagrama ferro-carbono, né? Eu estava ocupado aí durante a semana toda elaborando as atividades, na verdade caçando as atividades que eu dei ano passado no meu computador, mas revisei tudo para ver se estava ok, né? Se estava condizente com o que a gente iria trabalhar ao longo dos semestres e tal, né? Ao longo do bimestre e tal. Como eu já meio que já fechei as atividades, né? Se a gente conseguir terminar tratamento térmico, a semana que vem eu vou começar a falar de cerâmica para vocês. Eu não sei exatamente quantas aulas a gente tem, não sei como é que está o calendário do técnico, porque eu vi do técnico, vi da engenharia, acabei eu ia olhar isso hoje antes da aula, mas eu estava preparando a aula, não lembrei de fazer isso. Eu acho que a gente termina tratamento térmico em uma aula só. No fim, vou acabar cobrando até tratamentos térmicos só. Decidi fazer isso, porque assim vocês ficam com bastante tempo para fazer as atividades, tá? E se a semana que vem eu começar a falar de cerâmica, nem por isso a gente vai deixar de tirar alguma dúvida, discutir alguma coisa da atividade, tá? Mas vou tentar aí trazer um conteúdo máximo possível para vocês. Vamos ver. Quem sabe eu penso também em alguns exercícios, algumas coisas de tratamento térmico a semana que vem, para ajudar, ou até de diagrama de fase, para ajudar vocês melhor, de uma maneira melhor nas atividades. Porque se eu também falar de um assunto que não vai ser cobrado, vai ser complicado, né? Então, sei lá, não sei se a minha dúvida não sei se dia 1º de fevereiro a gente tem aula, tá? Dia 25, a semana que vem, eu sei que a gente tem. Não sei se 1º de fevereiro já é REC ou se 1º de fevereiro ainda é aula. De qualquer maneira, eu vou pensar o que eu faço semana que vem e o que a gente faz no dia 1º de fevereiro, caso acabe aqui hoje. Mas o importante é acabar a matéria, né? Teoricamente, a gente acaba hoje. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Só introduzindo aí. E é isso. Vamos lá, vamos falar de tratamento térmico de uma maneira bem resumida, que é como vai ser cobrado também de vocês. Então prestem atenção nessa aula que tem questões sobre isso no formulário lá do Google Forms e no que vocês vão ter que fazer para entregar, né? No remoto eu não abro mão de avaliação oral, porque eu acho que infelizmente, né? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade de falar tal, então eu não acho que realmente todo mundo seja obrigado a se expressar bem falando, né? Né? Claro, é uma dificuldade que vocês têm que lidar. Vocês vão ser cobrados disso na vida e tal, mas vocês estão no primeiro ano do integrado, às vezes, né? Todo bimestre tem uma avaliação assim falada. Eu sei que não é o ideal, mas nós estamos numa situação que tá longe de ser ideal, né? E eu acho que a avaliação mais realista na qual eu consegui pensar é essa oral, que a gente tem feito aí bimestralmente, né? Só que eu tirei nesse último porque o tempo está muito curto. Se for ver, daria tempo, porque eu acho que nós já vamos terminar a matéria hoje, né? Mas enfim, também dá vamos dizer assim, uma colher de chá, igual o pessoal fala, né? Dá umas atividades aí, dá umas chances para quem tá ruim se recuperar e tal, né? E também ficar com um cronograma mais tranquilo para eu poder corrigir as coisas. Claro, se a gente continuar no remoto em março, né, não dá para saber, porque tá uma doideira isso aí de abre e fecha, né? Não voltamos ainda à normalidade prevista, né? Oficialmente de BH ainda não tem nada, teoricamente voltamos em março mesmo, de maneira presencial, como estava previsto, até nós estamos ainda em janeiro, e estamos nesse negócio de abre e fecha, ainda tem fevereiro inteiro, para só em março, né? Mas a gente não sabe como vai estar. Então não sabe o que BH vai decidir também, e a gente depende deles, né? Eles mandam tudo, a gente só obedece. Enfim, mas a ideia é assim, se continuarmos no remoto, eu vou continuar fazendo avaliações oral, tá? Na maioria das disciplinas que eu dou. Mas se voltarmos para o presencial, aí muda tudo, aí muda todo o esquema. Nesse último, eu gostaria de ter dado avaliações orais também,
mas eu fiquei em dúvida com essa questão de cronograma, se a gente ia conseguir terminar, né? Então preferi aí não arriscar ter que queimar uma aula, ficar aí meio nessa correria, e também para dar uma chance maior de recuperação para vocês, vamos fazer 2 atividades valendo 15 15, vamos embora e vamos assim, tá? Só esses recadinhos aí. E agora eu vi que o cronograma está bem tranquilo, então eu falei, vou dar todos os recados que a gente precisa. Ainda vou decidir o que faremos na aula que vem, que é dia 25, e o que faremos na aula de 1º de fevereiro. Se é que temos aula em 1º de fevereiro. Eu não sei, preciso lá confirmar a data da REC, talvez vocês já estejam mais por dentro disso do que eu, mas eu confirmo, até a aula que vem, eu confirmo o que a gente vai fazer nessas 2 aulas finais. Porque a gente faz o planejamento do ano, mas né, isso tudo muda muito. Bom, agora, sem mais conversa, hoje nós vamos ver tratamentos térmicos, tá? Tratamentos térmicos aí são processos muito importantes a serem feitos nos metais em geral, principalmente nos aços, de maneira a melhorar as propriedades desses materiais. Existem 2 grandes tipos de tratamento térmico. Tratamento térmico, pelo nome, eu acho que vocês já devem estar imaginando, que envolvem temperatura, tá? Então, nos 2 tipos principais de tratamentos térmicos, nós vamos aquecer o nosso metal. Em um tipo, a gente resfria ele muito rápido, e em outro tipo, a gente resfria ele muito lento, tá? Os 2 têm a sua serventia. Deixa eu só ligar o ventilador aqui. Os 2 têm sua serventia e tem motivos para serem aplicados, tá? Tanto o resfriamento muito rápido e o resfriamento muito lento. O muito rápido a gente chama de têmpera e o muito lento a gente chama de recozimento, tá? Existem, na verdade, uma subdivisão do que eu vou chamar de recozimento aqui, que é esse tratamento térmico feito através de resfriamento lento, e aí vai existir lá recristalização, normalização, não sei mais o que. Tudo vai envolver uma certa recristalização, nós vamos ver certinho aí o significado de cada uma dessas coisas e tal, mas aqui eu dei uma simplificada e uma resumida boa nessa área de tratamentos térmicos, tá? Tanto que eu acho que a gente vai conseguir ver em uma única aula, certo? Se não conseguir também, não tem problema, que é o que eu falei. A gente ainda tem pelo menos a semana que vem, e eu só vou cobrar até aqui, só vou cobrar até a aula de tratamentos térmicos, então mesmo que a gente não termine ela hoje, não tem problema. Mas eu acho que a gente termina, até porque seria bom fechar o raciocínio, né, numa aula só. Bom, então vamos começar a ver pela têmpera. Eu falei, tem um muito lento, que é o resfriamento, muito lento, que é o recozimento, e o resfriamento rápido, que é a têmpera. Então vamos começar aí pela têmpera, tá? Então, como a gente já falou, de uma maneira bem resumida, bem simplificada, a têmpera é o resfriamento rápido do aço. Pode ser feito em outros metais também, mas como vocês já perceberam, a gente vai focar aqui no aço, igual a gente focou a aula passada no diagrama ferro-carbono, porque querendo ou não, aço, né, as ligas ferrosas, tem mais aplicação tecnológica, tem mais importância comercial, financeira. Então, querendo ou não, a gente acaba focando aí as disciplinas técnicas, ou mesmo de engenharia, nessa área, no que é mais consumido pelo mercado. Tal que tem mais aplicação, acaba sendo mais estudado. Então, isso acaba refletindo no currículo do curso também. Então, resfriamento rápido do aço é o que a gente chama de têmpera. Então vamos ver de uma maneira bem simplificada, vamos fazer um diagraminha igual a gente fez a aula passada do diagrama ferro-carbono, porque a gente ainda está falando do aço, então vamos fazer um diagraminha só de temperatura. Imagina que na temperatura ambiente o seu aço é CCC, cúbico de corpo centrado. Isso a gente viu a aula passada, tá? Quem não lembra, ó, refresco a memória de vocês, existe aí, pensando só na variação de temperatura, o aço, não vou nem abrir o slide, bom, vou abrir, vai, rapidão, já vou abrir ele completo, não vou ficar enrolando para mostrar as coisas. Então, quer dizer, a temperatura ambiente até 912, o ferro realmente é CCC. Os átomos de ferro estão organizados tridimensionalmente seguindo esse padrão geométrico. Passou de 912, ele muda para CFC, cúbico de face centrada. Tudo isso é aula passada, certo? Então, a gente já sabe que ao aquecer o aço acima de 912, aquecimento normal, e quando eu falo normal, em velocidade normal, o aquecimento pode ser lento, tá? Porque o ideal é que que ocorra totalmente a conversão da estrutura cristalina, os átomos realmente mudem esse padrão, né? Os átomos de ferro que estão aí realmente mudem o seu padrão de organização de CCC para CFC. Lembra que a semana passada a gente chamava o apelidinho que o aço com essa estrutura cristalina recebe? A gente falou que era ferrita. E o apelidinho que o aço com essa estrutura cristalina recebe é austenita. Então, o ideal é que eu aqueça normal, quer dizer, normal, porque geralmente a gente faz aquecimentos com taxas lentas, né?
aquecimento, aquecemos lentamente e resfriamos lentamente, por isso está aqui normal, ou seja, um aquecimento lentamente normal, vamos dizer assim, né? Então, podemos pensar nesse aquecimento normal como um aquecimento lento, de modo que toda a estrutura se converta em CFC, os átomos se reorganizem e fiquem com essa estrutura, tá? Então, o que a gente inicia, quando a gente vai fazer uma têmpera, a gente inicia o processo primeiro produzindo austenita, tá? E austenita não existe a temperatura ambiente, que austenita é, como a gente falou, o aço CFC. A gente tem que aquecer o aço para que ele se torne, né, Vamos pensar aí primeiro no ferro, né? Esse é o ferro alfa. A temperatura ambiente a gente tem o ferro alfa, que é o CCC. Aquecendo a gente vai obter o ferro gama, que é o CFC. Ou seja, a gente tem ferrita, aquecendo a gente vai obter austenita, tá? Apesar da letra de austenita começar com A, a austenita é o ferro gama, o ferro CFC. A ferrita é o ferro alfa, o ferro CCC, tá? Esqueci o que eu ia falar. Gama, austenita. Então a gente tem que aquecer de modo que o padrão de organização todo se modifique e ocorra essa conversão aí. Então a gente tem que elevar o aço, lembrei o que eu ia falar, ferro, a uma temperatura acima de 912. Eu estou falando em ferro, 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 mas podem existir átomos de carbono ou não aqui no interstício, tá? Nós vamos ver nos próximos slides que, inclusive, é interessante fazer isso quando existe o carbono, quando é um aço e não um ferro, tá? Então, quer dizer, não se confundam aí por eu estar mostrando só o padrão de organização dos átomos de ferro, porque tem carbonos, tem átomos de carbono aqui no meio, tá? Que vão estar nos interstícios aqui, ou seja, no espaço vazio entre os átomos, e vão estar também nos interstícios aqui no espaço vazio entre os átomos. Então, pode ser o aço isso aqui, não precisa ser o ferro alfa e o ferro gama, tá? Pode ser um aço com os átomos de ferro na posição do alfa e o mesmo aço, né, com os átomos de ferro na posição, aqui na posição do ferro alfa e aqui em cima na posição do ferro gama, tá? Então, realmente, o que controla aí, que fase que é a posição dos átomos de ferro. Eles estão nesse padrão de organização. Quando eu aqueço, eles se modificam para esse padrão de organização. Mudou a cor aí, mas ainda são os mesmos átomos de ferro, tá? Mudou a cor porque eu aproveitei o desenho que já tinha pronto, mas os átomos aqui representados em vermelho são os mesmos átomos aqui representados em verde. E pode ter carbono aí no meio. Como eu falei, a gente representa só os átomos de ferro porque é eles que mandam, entre aspas. É a organização deles que vai dar o apelidinho, que vai me dizer que se é ferrita, ferro alfa, ou se é austenita, ferro gama, tá? É a posição dos átomos de ferro. Mas isso vale para o aço também. Vale para quando tem carbono ali no meio. Não vou desenhar os carbonos ali no meio, senão vai poluir a figura. Mas a ideia é que, assim, não é só átomo de ferro que está aqui, é ferro e carbono, que é um aço. Não é só átomo, o carbono vai embora se aquecer? Não, tá? Então, quer dizer, não é só ferro que está aqui, é ferro e carbono. Eu estou falando do padrão dos átomos de ferro, porque é ele que decide se é alfa ou se é gama. Então, eu aqueço de modo a produzir austenita, lembrando que os carbonos estão ali, né, dissolvidos no meio, é um aço, não é um ferro. Então, quer dizer, não é só o ferro, tá? É ferro com carbono, mas eu aqueço de modo a mudar o padrão dos átomos de ferro. E o carbono que já estava ali no meio, continua ali no meio. Só que na hora de descer a temperatura, de resfriar, eu vou fazer um resfriamento rápido, que é a têmpera, tá? O resfriamento rápido é a têmpera. Eu até vou colocar aqui para vocês, ó. O resfriamento rápido, que é a têmpera, tá bom? O resfriamento rápido é a têmpera. Temperar um aço é resfriar ele rapidamente. Inclusive o vidro. Vocês já devem ter ouvido falar vidro temperado. Não tem nada a ver com o tempero da comida, que você vai pôr ali, né? Sal, pimenta, páprica, sei lá o quê. Você vai temperar a comida é uma coisa. Fazer a têmpera, que é um processo que envolve temperatura. Então, o vidro temperado também é resfriado rapidamente. Mas o vidro temperado aí é uma outra situação, tá? Que eu até vou pensar, de repente, se sobrar tempo, é que cerâmica e polímero é mais importante, mas seria legal dar uma aula de vidros para vocês também, porque o vidro é uma área muito interessante, mas eu acho que para o técnico em mecatrônica não tem tantas aplicações tecnológicas, que é uma pena, porque é uma área muito legal e eu tenho uma aula de vidros montada bem legal de uma época que eu dei aula numa faculdade particular lá na minha cidade, de ciência e tecnologia dos materiais também. Enfim, mas acho que não vou conseguir aproveitar essa aula aqui, a não ser num curso extra, né? Mas isso não vem ao caso.
Têmpera aqui em tratamentos térmicos é resfriamento rápido, entendam isso, tá? E no caso do aço, eu tenho que transformar ele em austenita, porque é na descida, é nesse resfriamento rápido que a austenita se torna uma nova fase chamada de martensita, que tem estrutura tetragonal de corpo centrado. Ih, André, agora você lascou nós mesmo, né? Então, não lasquei tanto não, porque olha o que acontece. Em condições normais, ele se tornaria de CCC para CFC com aquecimento e com o resfriamento ele voltaria de CFC para CCC, tá? Com o resfriamento também, em condições normais que eu estou falando, é taxas normais de aquecimento e resfriamento. Um aquecimento lento e um resfriamento também lento. Aqui, ó, aqueceu, ferrita virou austenita. Como a gente viu a aula passada no diagrama ferro-carbono. Resfriou, austenita vai voltar a ser ferrita, tá? Só que ele não volta. Ele é resfriado rapidamente, é uma velocidade muito alta. Então ele fica como se fosse assim, na estrutura CCC, mas alongada em uma de suas dimensões. Tá vendo? O TCC, a estrutura TCC é muito parecida com a CCC, só que ela é alongada em uma das direções, consequentemente achatada nas outras duas, tá? Eu estava lendo no livro do Callister, que é o livro base aí da ciência dos materiais, da ciência e engenharia dos materiais, antes de dar essa aula, para relembrar, ele fala o seguinte, a martensita é uma transformação, né, porque lembra aqui, ó, se você não lembra a aula passada, eu vou escrever para você aqui rapidinho. Essa aqui, essa fase que é o ferro alfa, né, ou aço com os átomos de ferro nessa posição, o apelidinho dela é ferrita. Essa aqui, ó, é a austenita. Aqueceu, ferrita vai virar austenita. A gente viu que isso acontece em todas as faixas de composição, a não ser no Fe3C puro aqui, ó. Que aí você não tem mais... isso aqui é um composto intermediário, você não tem mais carbono dissolvido no metal na estrutura cristalina. Mas subindo a temperatura aparece a tal da austenita. Certo? Vamos imaginar que a gente está fazendo com um pouquinho carbono, que é a ferrita alfa, carbono totalmente dissolvido no ferro, eu aqueço, aparece austenita, tá? Converto, se eu aquecer numa temperatura alta o suficiente, eu converto toda a minha ferrita em austenita. Se eu aquecesse devagar, a austenita voltaria a ser ferrita. Mas então, ela não volta, ela fica meio que no meio do caminho. Lendo no livro, ele fala que essa é uma transformação sem difusão. A gente não estudou nessa disciplina o fenômeno da difusão, porque não vem ao caso para vocês que são mecatrônicas. Se fosse um técnico em mecânica, né, ou então em materiais, aí com certeza a gente teria uma aula só de difusão. Mas aqui não vem ao caso. Mas a difusão, é muito aprofundadamente, mas vou comentar brevemente. A difusão é a movimentação atômica para que ocorram as transformações de fase. Se essa organização vai virar essa, esses átomos precisam se movimentar. Quando abaixa, respira tão rápido que você não dá tempo para a movimentação atômica. Ele fala, inclusive, que é tão rápida a transformação que a gente, para efeitos práticos, a transformação em martensita, ela é independente do tempo. Essa aqui, existe um tempo para ocorrer essa transformação. Essa aqui é tão rápido que ele fala, não, só depende da temperatura. Basta você baixar até a temperatura correta que o CFC, a austenita, se torna martensita, tá? A martensita é como se fosse, então, você respirou tão rápido que a transformação quer ocorrer, mas ela fica no meio do caminho. E um detalhe importante, vocês não precisam lembrar disso, mas eu preciso comentar, ela não tem difusão, não tem tanta movimentação atômica, tá? E a estrutura que se forma é essa. Acho que a gente comentar que a martensita é metaestável é algo interessante, porque o que significa ser metaestável? A gente falou já disso a semana passada, a gente falou disso do Fe3C, da sementita, tá? É muito nome, tá, gente? Então não se preocupem, eu vou relembrando esses nomes para vocês sempre que vocês puderem. O ferro alfa, que tem essa estrutura, é a ferrita, o ferro gama, que tem aquela estrutura aqui de cima, é a austenita, e a sementita seria uma mistura aí intermediária, intermetálica de ferro com carbono, que já não tem mais, tem quase como um comportamento de uma cerâmica, mas aparece nesse diagrama assim quando o teor de carbono é muito alto, tá? Mas a sementita não vem ao caso aqui. A sementita a gente vai ver ela depois. Vamos pensar por enquanto na ferrita e na austenita, ou seja, tem pouco carbono suficiente para formar por enquanto só essas duas, tá? Então, aqueci aí, a ferrita virou austenita, se eu resfriasse devagar, voltaria a ser ferrita, como eu resfrio rápido, ele se torna martensita, que é um composto aí metaestável. Assim como a outra, que agora a gente esquece dela, ela é metaestável. Mas não que essa seja um composto intermediário, com uma característica diferente, ela é só metaestável, ou seja, metaestável quer dizer, ela não é estável, de verdade.
Ela é estável porque a temperatura está baixa. Então, quer dizer, você resfriou rápido, ela ficou ali no meio termo. Ela parou ali, ela travou ali, mas ela não quer ficar desse jeito. Ela fica porque você resfriou e travou ela dessa maneira, tá? E o nome aqui da estrutura é tetragonal de corpo centrado. Vamos falar de um exemplo, vários exemplos, na verdade, né? Dois, não vários, dois, de têmpera térmica em ligas ferrosas, tá? Então, aqui mostrando aquelas estruturas que a gente só comentou, desenhos mais realistas. Olha só, você vai aquecer a sua ferrita, que é esse ponto aqui B, essa figura B, perdão, até que ela se torne austenita, tá? Até que ela se torne austenita. Pensando que aqui tudo é aço, ele não desenhou o átomo de carbono aqui, existe um motivo no texto dele, mas eu só trouxe para comentar de maneira aqui mais breve com vocês. Então você vai aquecer a sua ferrita, que tem os átomos de carbono também, é um aço, até que os átomos mudem aí o seu padrão de organização e ela se torne austenita, ou seja, assuma esse outro padrão de organização. Lembrando que ele também mudou as cores só para te chamar a atenção, que são estruturas diferentes, mas são os mesmos átomos de ferro, tanto aqui em verde, como aqui em azul, como ali em cor-de-rosa, hein? Tá? Então você vai aquecer esse cara, em altas temperaturas, naturalmente ele vira esse, se você esperar o tempo suficiente. Se você resfriasse lentamente, ele voltaria aqui para o verde, tá? Voltaria para esse padrão, isso a gente viu a aula passada. Como você resfria rápido, ele meio que se organiza num meio termo, numa estrutura ali que os átomos de ferro estão ordenados, mas de uma maneira meio distorcida, tá? Isso é bom, porque você acomoda ainda melhor os átomos de carbono. Ainda mais como ele fala isso lá no livro, estava lendo agora, preparando a aula, né? Ele acomoda melhor os átomos de carbono, até por ser um processo sem difusão, não ter muita movimentação dos átomos de ferro, mudar a organização sem muita movimentação, isso acaba por acomodar melhor os átomos de carbono. O próprio livro fala que esse processo não é muito bem compreendido, tá? Mas a gente consegue compreender mais ou menos, pelo menos, como está no livro. Então, esse aqui seria o estágio inicial, o B, podemos pensar nele como estágio 1, tá? Eu aqueço, transformo ferrita, olha o nome aí, ferrita é o nome que se dá a essa estrutura cristalina. Tem carbono aqui também, ele não desenhou, mas tem. Aqueço de modo a chegar aqui no meu processo 2, essa aqui é a austenita, olha o nome aí, tá em inglês, mas é quase a mesma palavra, tá? Tá escrito ferrite, austenite, mas porque tá em inglês, tá? Em português é ferrita, austenita. E aí, a terceira e última etapa do processo de têmpera térmica é esse aqui. Quando eu resfrio muito devagar, em vez de voltar do 2 para o 1, vai do 2 para o 3, que é como se fosse o meio do caminho. Eu acho que esse meu desenho está mais fácil de entender, né? Porque aqui elas aparecem uma do lado da outra. Eu não me ocupei em modificar essa figura, porque é realmente só para vocês verem um desenho mais bonitinho que o meu. O meu esquema está, acho que, mais fácil de entender. Aqueceu devagar, ferrita virou austenita, como a gente já viu a aula passada que acontece. O aço com estrutura da ferrita, lembra que tem os carbonos aqui no meio, a gente só desenha o ferro por uma questão prática, para ficar mais fácil de montar os diagramas, os desenhos para vocês entenderem, mas os carbonos estão aqui no meio. Se eu aqueço e espero o tempo suficiente, na temperatura mais alta, acima de 912 graus Celsius, naturalmente os átomos se reorganizam, ou seja, a ferrita virou austenita. Lembra que mudou a cor, mas é o mesmo átomo de ferro, só mudou o padrão de organização, tá? A gente muda a cor do desenho para ficar mais bonito. Se eu aquecer ou resfriasse devagar, ela voltaria a ser CCC. Como eu resfriei rapidamente, ela trava numa estrutura metaestável, que é como se fosse uma CCC estirada, que a gente chama aí de martensita, tá? É um quarto nome. A gente já tinha visto a aula passada ferrita, já tinha visto a aula passada austenita, agora a gente tem, né, e já tinha visto uma outra, que como eu falei não veio ao caso aqui, mas tem um quarto nome, aquela que você trava e ela fica de um modo que ela não quer ficar. Então pensando, né, numerando esse diagrama, por exemplo, imagina que isso é um exercício. Numere as figuras em A, B e C conforme o processo de têmpera térmica. Qual que seria o estágio inicial, intermediário e final? Então, o inicial é a ferrita. O intermediário é quando você aqueceu a ferrita para ela virar austenita e você tem que baixar a temperatura da austenita rapidamente, seria o seu estágio final, para finalmente obter a martensita, tá? Então, se eu te desse para numerar aí na ordem, eu acho que você conseguiria, depois de olhar esse slide, ou pelo menos comparando, né, ver aí o estágio. Porque o que você precisa? A martensita é produzida através da austenita, do ferro gama, ou do aço, né, com estrutura de ferro gama. Só que ele não existe a temperatura ambiente. Esse cara não existe a temperatura ambiente. Então, por isso que ele é o meu estágio 2. Eu preciso pegar esse cara, que é o que existe a temperatura ambiente, aquecer, deixar ali um tempo para ele se converter totalmente nesse. Então, eu pego esse e resfrio rápido.
tá? É justamente pelo ferro ou aço mudar a sua forma, mudar a sua estrutura cristalina, que eu consigo fazer a têmpera. Ou seja, eu aqueço de modo a mudar, se eu resfriasse lentamente eu voltaria para o estágio inicial, mas eu resfrio rápido. Então eu deixo ele num estágio intermediário, eu travo ele enquanto ele ainda está se transformando, como se fosse isso. Você vai resfriar, ele vai querer se transformar naquele, mas o resfriamento é rápido, não dá tempo. Você trava o movimento dos átomos, você não deixa ter difusão atômica, como a gente falou, não deixa ter movimentação atômica e trava ela nessa estrutura que ela não gostaria de ficar, que a gente chama de martensita, tá? Então, estágio inicial, aço a temperatura ambiente, fica nessa estrutura. Aço aquecido, fica nessa estrutura. Aço que foi aquecido e partiu dessa estrutura quando resfriado rapidamente, se torna essa outra aqui. Isso é a martensita, tá? A martensita é muito utilizada, por exemplo, nas espadas dos samurais, né? Eu falava katana, mas parece que eu li no site aí que o certo é katana, né? Tem como se tivesse um acento agudo nesse A. Mas enfim, essa espada japonesa, típica de samurai, de ninja, ela é utilizada têmpera térmica nela, de modo a conseguir mais resistência no aço. E olha só, esse desenho nos dá a ideia de quão rápido é o resfriamento. Tem uma sequência aí de 10 segundos. Ela ainda aquecida, tá vendo? A lâmina ainda aquecida, 1 segundo de resfriamento, 2 segundos de resfriamento, 3 segundos de resfriamento, 4, 5, até 10. Olha só, gente. Em 10 segundos, você resfriou dos 850 graus até os 40. Porque veja que aqui no segundo zero ela está vermelha. Olha a escalinha aqui. Cada cor representa uma temperatura. Né? Vamos olhar os dois extremos porque está mais fácil de entender. Então vamos olhar, ó, só para vocês entenderem. Ah, rápido, mas rápido quanto? Vamos olhar os dois extremos. Vamos olhar aqui ó, no segundo zero, enquanto ainda nem começou o resfriamento, e no fim do resfriamento. Lembra que o resfriamento ó, foi monitorado aí durante um período de 10 segundos, não mais que isso, tá? Então, olha só. Enquanto ela ainda está quente, ela foi aquecida em torno de 850 graus. Se a gente fosse pensar bem, deveria ser mais, né? Porque precisa formar austenita, então precisa ser mais de 912, tá? Mas aqui não necessariamente, é só um exemplo, não necessariamente vai passar por aquele processo, não necessariamente isso aqui é uma martensita, tá? É só para vocês terem uma noção de quão rápido é esse resfriamento, tá? Mas ele tá ali a 850, tá vermelho, tá vendo? Pode até estar incandescente, porque você aqueceu para valer. E você baixou de 850 até 40, ó, porque pode ver aqui, ó, a cor do 40 é o azul bem escuro. No 10 aqui já tá o azul bem escuro. Então depois de 10 segundos ele já tá a 40 graus. E antes de começar o resfriamento ele estava 850. Então você baixou 810 graus em 10 segundos, tá? É uma taxa de aquecimento aí de 81 graus por segundo, né? 810 por 10, 81 graus por segundo. É um resfriamento muito rápido. Então, essa é uma têmpera térmica. É a têmpera térmica do aço, formação de martensita? Não necessariamente, até porque eu precisaria produzir o CFC, então eu teria que ir acima dos 912, tá? Mas é só um exemplo de têmpera térmica para vocês verem quanto rápido, né, o quão rápido é esse resfriamento. Outro exemplo aí, estava no filme do Homem de Ferro, essa cena escura, né? É por isso que eu pus esse contorno aí azul, que está no YouTube. Eu vou passar ali rapidinho para vocês vocês possam aí assistir. Sei que esse vídeo ainda está no YouTube. É um resfriamento rápido que ele faz. Ele está no deserto fazendo a primeira armadura dele, né? Então vocês vão ver que ele vai aí fazer uma têmpera térmica improvisada. Ele vai estar com o aço aquecido e vai mergulhar na água fria, de modo a causar aí um aquecimento rápido. Vamos assistir brevemente a cena. Não vou deixar a cena inteira não, que são 3 minutos, mas uma parte dela, tá? Ah lá. Era só esse pedacinho, na verdade, né? Era só o começo. Fazia tempo que eu não vi essa cena. Então ele tá lá martelando, tá fazendo um forjamento, como a gente já viu, no metal aquecido, e aí ele resfria mergulhando na água, ou seja, ele resfria rapidamente. Dá uma olhada aí de novo. Ele vem até saindo fumaça, né? Enfim, esse filme aí é muito legal. Gostaria de passar ele inteiro, mas nós temos mais coisas para discutir, né? Acho que é essa foto, esse print eu dei, exatamente quando ele tira a máscara da água, né? A máscara da armadura,
e ela está ainda saindo fumaça, porque o que dá aquela ideia bem de resfriamento rápido. Então, todo resfriamento rápido que você aplicar numa liga metálica, você pode chamar de têmpera térmica, tá? Seja na katana do samurai, na máscara do Homem de Ferro, a têmpera térmica é um mecanismo de aumento de resistência. E vamos dizer assim, o processo que mais interessa para a gente dentro dela é a formação de martensita, tá? É a formação de martensita, ou seja, aqueci, virou CFC. Se eu resfriar normal, volta a ser CCC. Eu não quero, tá? Eu quero resfriar rápido, justamente para conseguir essa estrutura metaestável, porque ela tem maior resistência, tá? Então, é isso. É resfriar rápido para conseguir uma estrutura cristalina, né? Lembra que a estrutura é o padrão de organização dos átomos no metal, em um metal, é conseguir uma estrutura cristalina que me dá maior resistência. Esse é o intuito da têmpera. É o que os samurais faziam nas espadas dele, fazem até hoje, conseguir aí um resfriamento rápido para conseguir uma fase, independente de qual for, né? Aqui não necessariamente é a martensita, mas conseguir uma fase que tem uma resistência maior. É o que o Homem de Ferro fez na máscara dele também, tá? Então, quer dizer, têmpera térmica é resfriar rapidamente para conseguir maior resistência. É isso, tá? É isso que é a têmpera. Resfriamento rápido para conseguir maior resistência. E o exemplo de têmpera mais importante, claro, que é a formação de uma fase chamada martensita no aço, tá? Você aquece aí, CCC se torna CFC, o que a gente já viu a semana passada que acontece naturalmente. Resfriando devagar, ele voltaria a ser CCC. Só que eu resfrio rápido. Então ele se torna essa fase aqui metaestável, que meio que travou no meio do processo de transformação de fase. Ele estaria voltando a ser CCC, então ele trava e se torna martensita, tá? Mas para isso tem que aquecer acima dos 912 para formar o CFC, né? Não, desculpa, não necessariamente, tá? Porque 912, eu estou falando isso, mas eu não me atentei para uma coisa muito importante. 912 é para o ferro puro, tá? Para uma liga metálica pode ser um pouquinho menos, só que ele não, ele converte totalmente, ó. Se você pegar um aço aqui, por exemplo, deixa eu mostrar no diagrama maior. Tô falando isso, mas esqueci de me atentar para um detalhe muito importante. Isso aqui é tudo para o ferro puro. Quando você mistura o carbono, a temperatura de aparecimento da austenita, ela diminui um pouco. Ó. Pega aí um 0,5%, 0,5% de carbono. A austenita começa a aparecer aqui em 700 e poucos graus e ali no 800 ela já está totalmente convertida. Então, não que você precise elevar até os 912. Olha aqui, eu mesmo não me liguei disso aqui. 912 seria para o ferro puro, ó. Quando você tem carbono, aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu peguei com 0,5% de carbono, em 800, 810 já acabou a conversão. Mas você vai ter que esperar um tempo, é suficiente, claro, né? Mas todo CCC já virou CFC. Então, mesmo que a katana seja aço, não sei se é ou não, tá? Eu trouxe ela porque ela está num exemplo de tratamento térmico. Mesmo que ela seja aço, se ela tiver carbono, em 850 já é o suficiente. Se você esperar o tempo suficiente, já é suficiente para virar CFC, então, fazendo aí uma pequena correção na minha própria explicação, né? Então ela viraria CFC e com essa taxa de resfriamento, o CFC não voltaria a ser CCC, se transformaria em martensita, que tem estrutura TCC, tetragonal de corpo central, que é aquela como se fosse a CCC esticada, tá? Que ela é mais resistente. Outro exemplo aí, só para vocês verem o processo acontecendo no filme, né? Ele aquecendo, ele resfriando rapidamente lá, mergulhando na água, a máscara do Homem de Ferro. A katana com números e o Homem de Ferro com um filme mais ilustrativo, tá? Né? Com um vídeo aí ilustrando. Só que busca-se, quando se produz a fase martensita, busca-se aumento de resistência, tá? É isso que está buscando. Mas lembra que a gente falou, sempre que a gente aumenta a resistência, tem o perigo de diminuir a dutilidade? E isso acontecia quando a gente aumentava o teor de carbono, mesmo sem pensar em tratamento térmico, só pensando em ligas com maior teor de carbono, e acontece também com o aparecimento da martensita. Na verdade, a martensita, dependendo do tratamento térmico, você pode até estourar o seu metal. Claro, um resfriamento rápido, corre o risco, né? Quem nunca pegou, sei lá, um copo de vidro que tivesse quente e colocou numa superfície fria, espero que nunca tenha acontecido com vocês. Acho que nunca aconteceu comigo também, mas a gente ouve que acontece com as pessoas, né? Então, muito cuidado com isso. Pegar um vidro quente e colocar numa superfície fria pode dar um choque térmico ali que vai estourar o vidro. Isso pode acontecer. Então, cuidado aí com o choque térmico. A têmpera nada mais é do que um choque térmico. Então, você vai ter ali, né? Ela não tem movimentação atômica, mas existe ali uma expansão na estrutura em relação ao CCC que pode se estourar. Estava lendo isso aí no livro do Callister agora há pouco. Então,
ela vai ficar ali fragilizada, ela vai ficar sob tensão. Então, produzir a martensita é um caminho para o aumento de resistência, mas nem sempre ela dá certo. Na verdade, quase nunca ela dá certo. Geralmente, quando você tem martensita, você tem um material frágil, que não tem aplicação prática. Você fala, André, então, para que fazer têmpera? Para que fazer têmpera? Ué, para aumentar a resistência. Mas se vai fragilizar, né? O que adianta ela ter uma resistência boa, mas vamos dizer assim, ficar quebradiço? Que cuidado aí com os termos, tá, pessoal? Lembra? Resistência é a tensão na qual fratura. Fragilidade é fraturar sem se deformar. Às vezes não, sempre, né, quase, na maioria dos casos, o Callister fala, martensita quase não tem aplicação prática. Por quê? Porque ela, embora ela seja dura e tenha uma fratura numa tensão alta, ela fratura sem deformação nenhuma, ela é muito frágil, né, e você consegue ali, né, com baixos níveis de deformação, fraturar ela. Não é interessante, ela não tem aplicação aí. Então, para que fazer martensita? Aumenta a resistência. Mas a resistência aumenta de um jeito que não é bom. Acho que vocês estão entendendo isso pela minha fala. Só que a martensita, se você for pensar, é um tratamento térmico intermediário. Você precisa obter a martensita, fazer o revenimento. Ah, então não acabou ali no 1, 2, 3? Não. O 2, vamos dizer assim, é um caminho da primeira parte do caminho. Então, na têmpera térmica do aço, né, na produção de martensita, geralmente a gente vai ter que fazer um tratamento térmico posterior, tá? Então a gente obtém a austenita para resfriar ela rápido, para obter esse cara aqui que é resistente, mas ainda não é resistente de uma forma boa, ainda é frágil, a gente vai precisar fazer mais um tratamento nele, tá? Mais um tratamento nele. Esse mais um tratamento nele é o que a gente chama de revenimento, ou obtenção de revenido, ou de martensita revenida, tá? Eu chamo de revenimento, meus professores chamavam de revenimento, o livro não usa tanto esse termo, mas eu prefiro chamar de revenimento. Aqui, eu vou pegar a martensita que eu obtive e, vamos dizer assim, finalizar ela, tornar ela boa, porque você vai chegar aí numa fase mais resistente, que era mais resistente do que o aço com estrutura alfa, né, de ferro alfa inicial, que o aço CCC inicial, tá? Você vai obter algo parecido, mas mais resistente. Então, revisando as etapas aí, antes da gente começar a falar. Pego o meu aço, que é CCC temperatura ambiente, aqueço a uma temperatura de 800, 800 e pouco, ele se transforma em CFC. Resfrio rápido esse CFC, isso que é a têmpera, obtenho a martensita. Mas a martensita ainda é frágil, ainda não está pronta para uso. Ela já aumentou a resistência, mas ainda não está legal para aplicação. Como que a gente vai tornar, então, esse metal mais resistente legal para aplicação? Através do revenimento, que é o quê? O revenimento é um tipo de recozimento. Cuidado aqui, pessoal. Eu deixei o termo recozimento, mas a gente ainda vai falar dele nos próximos slides, tá? Recozimento é um tipo de tratamento térmico que a gente vai ver, que é basicamente aquecer o seu metal e deixar. Deixar ele por um tempo lá. E ao contrário da têmpera, você faz um resfriamento lento, tá? Então, aquece a sua martensita. O revenimento é aquecer sua martensita, ou seja, fazer um recozimento, é aquecer e esperar para aliviar tensões, tá? Então, eu vou aquecer a minha martensita e vou aliviar as tensões. Gente, eu falei, a estrutura pode até estourar, ela vai ter uma densidade menor aí do que o que seria esperado, ela está esticada. Então, vão formar tensões ali no meio, forças que não interessariam para o sistema, né? Que vão gerar aí tensões. Não é tensão elétrica, é tensão mecânica, que a gente estudou. Seria como se fosse força sobre área, né? Mas ali está numa área muito pequenininha, a gente já pensa direto nas tensões. Toda vez que você faz resfriamento rápido, os átomos não voltam para a posição que eles queriam estar, então eles ficam forçando a estrutura para voltar para aquela tensão, para aquela posição. Então, gerou aí tensão mecânica. Todo resfriamento rápido em materiais gera tensões mecânicas internas no material. Por quê? Os átomos estão fazendo ali uma pressão mecânica para voltar para a posição que eles gostariam de estar. Mas a temperatura ambiente, eles não têm mobilidade para isso, então eles ficam ali só fazendo a tensão. Quando você reaquece, você dá essa mobilidade para os átomos, eles vão para a posição que eles querem, então alivia essas tensões. Ah, André, mas eles vão para a posição que eles querem, não é mais martensita. Então, vocês vão ver que aquela estrutura TCC que inicialmente a gente chamou de martensita, ela some, mas a gente ainda mantém o nome martensita, porque um dia ela foi, tá? Termos aí, que nem ferro fundido, é um termo ruim, mas é o termo, então eu tenho que passar para vocês, tá? Então vamos lá, você vai pegar a sua martensita, que saiu ali da têmpera, aquecer para aliviar tensões, tá? Aí olha o que acontece, precipita cementita e ferrita. Você tinha a martensita, que era o seu ferro com estrutura CCC,
e ao aquecer, ó, vou escrever igual reação química. Você tem a martensita, que é o ferro CCC, e vai fazer aquecimento. Muitas vezes em química você usa um deltinha assim, só o delta, não precisa nem de delta T, para representar aquecimento. Aqueceu, ele vai se separar em ferro alfa mais a cementita, que é o Fe3C, duas fases que a gente estudou a semana passada no diagrama ferro-carbono. Então, quer dizer, aquela estrutura que inicialmente chamou de martensita, com o revenimento, ela some. Ela vai se separar em ferro alfa e Fe3C. Mas ela vai se separar em ferro alfa e Fe3C, mesmo que naquela composição você não tenha o Fe3C. E inicialmente você está numa composição aqui, ó, só de austenita, ou então desceu a temperatura, às vezes só de ferrita, no caso aqui teria o Fe3C. Mas beleza, de qualquer maneira você reaquece, resfria lentamente, vai aí separar alfa e Fe3C, mas não vai ser a mesma coisa que o alfa Fe3C inicial que você tinha. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas olha como é que é o processo inteiro, agora que a gente já tem uma ideia do escopo geral. Eu tenho o alfa e Fe3C, porque aqui, ó, eu posso ter ferro alfa, perdão, pessoal, só para eu essa respirada aí, só para exercitar minha própria memória. Vocês estão vendo que não é muito confortável, né, o assunto. É muita informação numa coisa só. Enfim, eu quando estava na faculdade nunca consegui entender nada disso. Até por isso que eu fui fazer ênfase em polímeros e não em metais. Mas enfim, vamos devagar que eu vou explicar para vocês. Olha só. Você tinha inicialmente carbono no aço nessa estrutura CCC. E nada impede de você ter junto com esse ferro alfa, você ter aqui precipitado Fe3C. Geralmente tem, tá? E como a gente comentou na aula passada no diagrama ferro-carbono, é bom. Isso aqui equilibra aí, é uma fase dura, que é o Fe3C com a ferrita, que é uma fase mole, equilibra, dá uma resistência legal. Mas eu ainda preciso de mais resistência. Então eu aqueço. Aqui em cima pode ser que o Fe3 suma, lembra? Porque na austenita cabe mais carbono, então pode ser que nem tenha mais Fe3C. Aqueço e resfrio rapidamente, aparece martensita. Só que a martensita não é legal, ela é uma estrutura que não é legal para aplicação. Então eu vou aquecer de novo para quê? Para obter ferro alfa e Fe3C. Não sei se vocês estão me acompanhando, você vai fazer todo esse processo e vai voltar para o começo. Então qual que é o objetivo? Calma que eu vou falar, tá? Calma que eu vou falar. Deixa eu parar de mostrar um monte de informação para vocês e vou mostrar aqui, ó. Vamos reescrever todo o processo. Aproveitar que a gente tem tempo, se a gente terminar a aula que vem, tratamento térmico, não tem problema, porque eu só vou cobrar até aqui. É até bom que a gente tenha mais uma aula que cai nas listas, porque assim vocês vêm assistir, tá? Então, olha só, inicialmente você tem como se fosse CCC e provavelmente Fe3C precipitado, tá? Eu já vou escrever o CCC do jeito correto dele, que é a fase alfa. Tá? Então, você tem fase alfa mais Fe3C. Se eu aqueço devagar, eu converto tudo em fase gama, ou simplesmente CFC, tá? Podia ter deixado bonitinho ali, deixei no regaço, né? Que aí, se ficar um resumo bom, já deixo isso aqui oficialmente como parte da aula, já passo para o povo no ano que vem, tá? Então, ó, você tinha inicialmente aí ferro alfa, que ele é CCC. Aqueci de modo a convertê-lo em CFC. Pode ter mais Fe3C aqui ou não, depende da composição. Mas lembra que o carbono cabe mais nessa estrutura. Então, geralmente, quando o alfa se torna gama, pode acontecer desse cara aqui sumir. Vamos supor que suma. Vamos supor que todo o carbono que aqui estava fora, estava precipitado. Porque lembra, a gente viu a semana passada, no alfa, o limite de solubilidade é menor. Então, imagina que todo esse carbono que está precipitado junto com 3 ferrinhos, quando eu mudei a estrutura cristalina, ele conseguiu entrar na estrutura cristalina. Tá. Aí, ó, eu pego esse cara aqui, que é o meu CFC, e resfrio rapidamente. Então, isso aqui, ó, é um... Deixa eu pôr até de outra cor. Isso aqui é um aquecimento, tá? Isso aqui já é um resfriamento rápido. No resfriamento rápido, ele vai se tornar martensita, que não é nem CCC nem CFC. É tetragonal de corpo centrado. TCC. Então, isso aqui, ó, essa parte do processo é a têmpera térmica. Essa parte do processo é a têmpera. Tá? A têmpera, então, para o aço, a gente pode pensar como a obtenção de martensita. Ela precisa de um processo prévio, porque eu vou obter a martensita sempre a partir do CFC, a partir do ferro gama. Então, eu não posso deixar de ter essa primeira linha aqui, essa primeira reação de aquecimento. Aquecer o alfa mais Fe3C para ele virar gama, tá? Se aqui tem Fe3C precipitado junto ou não, eu não sei, eu não fui olhar isso, não interessa agora pra gente, tá?
Poderia até ter suprimido esse Fe3C daqui, ó. Ele não precisaria aparecer, tá? Porque pode complicar aí o raciocínio. Então, basicamente, ó, inicialmente alfa vira gama com aquecimento normal e depois gama vira TCC com resfriamento rápido. Essa segunda parte aqui, ó, é a têmpera, tá? Só que a estrutura TCC, ela é frágil, ela não é interessante. Então, você vai fazer um recozimento que a gente chama de revenimento, que vai transformar esse TCC em alfa mais Fe3C. Aqui é importante aparecer o Fe3C, tá? Porque mesmo que ele não existisse inicialmente, se a concentração de carbono fosse muito baixa, aqui ele vai aparecer, pelo menos segundo o livro, tá? Pela técnica aí do revenimento. Então, eu não sei se vocês perceberam o que eu estava tentando falar, é que você tinha uma coisa inicial, vai transformar no CFC para obter o TCC, para depois o TCC voltar na mesma coisa que você tinha inicialmente. Qual que é o objetivo disso? Parece meio besta, né? Esse negócio difícil de entender e ainda meio besta, ó. Porque o revenimento é um tipo de recozimento aplicado para aliviar tensões vindas da formação de martensita. Vai transformar a martensita em cementita e ferrita, tá? Geralmente realizado para ajustar a dureza e a dutilidade, tá? Quer dizer, a martensita está mais resistente, mas ela ainda não pode ser utilizada na prática. Então você tem que fazer mais um tratamento para tornar ela utilizada na prática. E eu não chamo isso aqui mais de ferrita e cementita. Eu chamo isso aqui agora de martensita revenida. Porque embora ela pareça revenida, ela pareça as mesmas fases que tinha inicialmente, e até são, vai ter uma outra configuração, vai ter uma coisa boa, vai ter um motivo de fazer esses dois processos, a têmpera e o revenimento, tá? Você vai conseguir aí a martensita revenida, embora ela tenha aí as mesmas estruturas da ferrita inicial, ela tem propriedades melhores e características diferentes que vão dar essas propriedades melhores. Por isso que ela muda de nome, tá? Veja que é um negócio complicado. Você voltou para o que você tinha inicialmente, mas ao passar por todo esse processo, ficou com características diferentes. Tanto que eu não chamo mais isso de ferrita mais cementita. Eu chamo isso de martensita revenida. Tá? Então, cuidado aí. Então, vamos pensar em coisas que eu já falei. Eu deixei um slide escrito aí para ficar mais tranquilo para vocês. A martensita, ela expande em relação à austenita. É uma estrutura aí menos densa, menos compacta. Então pode até estourar, tá? Podendo trincar, principalmente quando o aço tem teores maiores que 0,5% de carbono. Lembra que eu mostrei lá no diagrama? 0,5 é o intermediário, porque o teor de carbono no aço, pelo que a gente viu aí nas aulas, ele varia de 0 até 1% em peso, tá? É pouquinho mesmo. Então, quer dizer, a martensita pode trincar. Quando você faz o revenimento, aí você transforma a martensita em martensita revenida. Tudo isso eu já falei. Só está resumido aqui. Então você tinha um alfa mais Fe3C. Esse alfa mais Fe3C com aquecimento virou gama. Com resfriamento rápido virou TCC. E ainda você pega o TCC e faz o revenimento, transforma ele de novo em alfa mais Fe3C. Mas cuidado que esse alfa mais Fe3C tem características diferentes do alfa mais Fe3C inicial. Tanto que lá a gente chamava de ferrita e cementita. Aqui a gente chama essa mistura, né, ferrito alfa, cementita, Fe3C. Aqui a gente chama essa mistura de martensita revenida, tá? Então você faz o revenimento, justamente como a gente falou, né? Falei da dureza, mas citei a dutilidade. Então você aprimora a dutilidade e tenacidade. E aí só um comentário que o aço martensítico é aquele aquecido entre 250 e 600 graus Celsius. São dados aí que estão no livro, mas o mais importante do que essas temperaturas é entender o processo. Então, olha como é que é o formato da martensita revenida. Você vai ter uma mistura de fases aí, Fe3C, de modo que as partículas de cementita, de Fe3C e alfa, mistura de fase, as partículas de cementita, as partículas de Fe3C estejam muito bem distribuídas na matriz de ferro alfa, com tamanhos pequenos, tá? É claro que a temperatura do processo, a taxa de resfriamento, porque imagina o seguinte, você transformou seu ferro alfa em ferro gama, como a gente viu ali no aquecimento normal, CCC em CFC, resfriou rapidamente, que é a têmpera, para obter o TCC, e aí aplicou o revenimento no TCC. O TCC, a estrutura lá, separou em a ferrita e cementita. Só que eu não chamo mais de ferrita e cementita, eu chamo de martensita revenida, porque foi temperado, sofreu a têmpera para virar martensita, e depois que virou martensita ainda foi revenido.
foi feito um aquecimento para sumir a estrutura TCC que não me interessa e aparecerem essas duas. Só que a dispersão aí das partículas de Fe3C, né, a ferrita seria a fase mais clara aqui, perdão, a cementita seria a fase mais clara aqui, são partículas pequenininhas, tá? Então você tem, quanto menores forem, isso eu acabei de ler no livro preparando a aula, quanto menores forem essas partículas que estão distribuídas aí na matriz, no ferro alfa, mais superfície de contato você vai ter, mais essa fase dura aqui, ó, vai transferir suas propriedades de maior resistência para a fase macia. Lembra que a gente falou, a aula passada, que essa é macia e que essa é dura? Então, o ideal é ter as duas. E numa martensita revenida, você tem essa fase dura menorzinha ainda, o que te dá uma altíssima superfície de contato. Vocês estão no primeiro ano ainda, mas vocês vão ter geometria espacial e tal. A gente poderia até fazer um exercício de conta aqui, se sobrar tempo eu faço para ilustrar esse conceito. A gente poderia, mas acredita em mim, quando você diminui o tamanho, aumenta a superfície de contato. Então, se você tem, né, se você tiver o mesmo volume, mais espalhado, então assim, você pode ter, sei lá, aqui dentro, vou dar um exemplo, um extremo absurdo, tá? Todas as partículas de Fe3C numa única bolota. Então, você tem um dado volume de Fe3C aqui no meio. Ou então, você pode ter, da maneira como está aqui, você pode... Eita, eu descartei tudo isso aqui. Depois eu faço de novo, tá, pessoal? Eu printo no próprio vídeo e para vocês ficarem aí com esse resumo. Mas eu tinha que descartar porque eu tinha que fazer sumir ali. Então, quer dizer, ou você pode ter as partículas de cementita todas espalhadinhas, como elas estão aqui. O mais clarinho é a cementita, tá? No mesmo volume, se você tiver mais espalhado, a área superficial é muito maior. Dá para a gente demonstrar isso aí com um cálculozinho simples. Fazendo o volume de um cubo, a área superficial de um cubo, depois quebrando esse cubo em cubinhos menores e fazendo a área. Pensa comigo. Não vou nem fazer conta. Só vou mostrar de um modo mais simplificado. Imagina que você tem um cubo. Você vai pintar ele de outra cor. Ele é preto aqui, com as arestas brancas, você vai pintar ele, sei lá, de amarelo. Vai pintar todas as faces dele de amarelo. Você vai gastar um tanto de tinta, que é a área superficial desse cubo. Agora imagina que você vai quebrar esse cubo seria 3 vezes 3, seria 9, em 27 cubinhos menores, tá? Você vai quebrar esse cubo em 27 cubinhos menores. Vou até ficar com dificuldade de desenhar isso aqui. Esses seriam só os da frente, tá? Seriam só os da frente aqui dessa primeira fatia. Então, você tem aqui 9 cubinhos menores só aqui na frente. 9 cubinhos menores só aqui na frente, tá? E mais 9 atrás e mais 9 no fundo, um total de 27. Gente, a parte que estava dentro ali... Agora, se você for pintar esses 27 cubinhos todos de amarelo, eu não vou desenhar aqui porque não vai dar, a parte que estava dentro você não tinha gastado tinta. Você tinha gastado tinta só na superfície. Agora, quando você quebrou, você criou várias outras superfícies. Você vai gastar muito mais tinta para pintar todos esses cubinhos, esses 27 cubinhos nos quais você cortou o cubão. Então, mais ou menos essa ideia. Sempre que você diminui o tamanho, aparecem novas superfícies e a superfície de contato aumenta muito. Com partículas de cementita pequenas, que é o que acontece na martensita revenida, lembra que essa aqui é a dura e frágil, e essa aqui é a macia, tá? Fase macia. Você tem um contato maior entre a fase dura e a macia, de modo que a propriedade, a dureza da cementita é transferida para a ferrita e a maciez, a dutilidade da ferrita é transferida para a cementita. Elas meio que, vamos dizer assim, transferem mais uma propriedade para outra. Então você consegue, quando precisa de deformação, a ferrita dá conta do material todo, quando precisa de dutilidade. Quando precisa de resistência, a cementita dá conta do material todo, porque tem mais superfície de contato, essa troca de propriedade é maior. Então você consegue um material na dutilidade, na dureza ideal e na resistência ideal também. E você consegue isso onde? Na martensita revenida, tá? Então aí, ó, a gente tem a ferrita que tem maior dutilidade, equilibrada pela rigidez da cementita. E o formato das partículas de cementita é importante, de modo a garantir a maior área superficial possível, tá? Então, recapitulando essa primeira parte da aula, que não foi fácil, né, pessoal? Não foi fácil, já deu uma hora. Eu acho que a gente vê recozimento a semana que vem. Porque, afinal de contas, é como eu falei, né? A gente só vai cobrar tratamentos térmicos, então não vou pegar para dar uma aula de cerâmica na semana que vem, porque sei que o pessoal não vai estar muito interessado, já que não vai ser cobrado, né? Infelizmente. Porque cerâmica e polímero seria legal de vocês verem, mas a gente
foca mais nos metais aqui, que faz mais parte da base mecânica de vocês. Então a gente vê recozimento a semana que vem, tá? E essa semana, pessoal, vamos falar e vamos revisar bem a têmpera. Então, como é que é a têmpera? A têmpera é um resfriamento rápido do aço, quando ele já está CFC. Então, primeiro você tem que aquecer, obter o CFC, resfria rápido. Aí você obtém a martensita, que é metastável e tem propriedades ruins. Ela é mais resistente, ela vai fraturar em tensões maiores, mas para aplicação ela ainda não está legal. Então, lembra, ó, as etapas que a gente numerou? 1, aqueceu, foi para o 2, resfriou rápido, foi para o 3. Tipo um exercício. Numere aí A, B e C na ordem correta, tá? E aí a gente deu alguns exemplos onde pode ser aplicado a têmpera e tal, e realmente é, só que a têmpera sozinha nem sempre funciona. As aplicações da martensita são poucas. Geralmente depois da têmpera você tem que fazer o revenimento, que é aquecer por um longo tempo e agora aquecer devagar e resfriar devagar também, de modo que a estrutura CCC se torne duas. Precipite carbono, esse carbono puxa os ferrinhos com ele, então vai precipitar cementita e ferrita. Mas aqui a gente não trata mais essa separação como ferrita e cementita. Ferrita seria o alfa, cementita o Fe3C. A gente trata isso como martensita revenida, tá? Então, o revenimento é um recozimento na martensita, naquela estrutura TCC, de modo a separar as fases alfa e Fe3C. Ferrita, que é alfa, e cementita, tá? Só que a gente não... E é realizado para ajustar dureza e dutilidade. Só que a gente já não chama... Depois eu vou fazer todo aquele resumo de novo para vocês, recapitulando tudo isso. Só que a gente já não chama mais de... depois do revenimento, a gente já não chama mais de ferrita e cementita, e sim de martensita revenida. Porque, teve todo um caminho. E o caminho era para quê? Para obter a ferrita e cementita que você tinha inicialmente? Sim, mas com partículas de cementita bem menores e bem mais espalhadas, de modo a transferir a sua dureza para a matriz de ferrita, né? Então aqui é o alfa, é a ferrita, e a partícula é o Fe3C, tá? De modo a transferir aí a sua dureza para a ferrita e a ferrita também transferir sua matriz para a cementita. Se chegar no material intermediário com boa resistência, mas também com boa dutilidade. Se você partisse da ferrita inicial, você não sabe como que essa sementita ia estar, se ia estar mais espalhada, com partículas maiores, não ia ter propriedades tão boas. Então você aquece, resfria rápido para fazer martensita e depois ainda trata a martensita termicamente. Para quê? Para voltar a ser alfa e Fe3C? Para voltar a ser alfa e Fe3C, mas com o Fe3C distribuído nela de uma maneira diferente que na condição inicial. Por isso que muda até o nome, martensita revenida. E pelo fato do Fe3C estar distribuído de um modo diferente, as propriedades se tornam muito melhores, porque você tem maior superfície de contato, então você tem uma troca maior aí de propriedades, como a gente falou, tá? Lembra que a ferrita tem maior utilidade, mas com sementita bem espalhada, essa maior utilidade é bem equilibrada pela rigidez de sementita. Então, você tem algo mais resistente. No começo, como a sua sementita não está tão bem espalhada, não que ela fosse uma única bolatona, igual a gente falou, foi um exemplo extremo, né? Mas ela não vai ter uma estrutura tão espalhadinha assim no aço inicial. No seu aço inicial lá, CCC, mesmo que você tivesse Fe3C ali precipitado, não ia estar tão espalhadinha, não iam ser partículas de Fe3C tão pequenas. Então a ideia do processo todo é diminuir o tamanho da partícula de Fe3C que está ali no seu ferro alfa. Mas para isso tem um caminho longo. Eu não posso simplesmente pegar o meu aço inicial, né? Vamos supor que no meu aço inicial eu já tivesse as partículas de cementita, isso vai variar conforme a composição. Eu não posso pegar o meu aço inicial, vamos imaginar que ele tivesse pedaços grandes de cementita e simplesmente ir lá e quebrar. Não dá para fazer isso. Para eu chegar disso nisso, né, que seria o aço inicial, o CCC, até a martensita revenida, que é quase a mesma estrutura, tá vendo? Bolinhas de Fe3C numa matriz alfa, né? A gente viu formação de microestrutura lá na aula de diagrama de fase, tal, então eu sei que é um pouco abstrato entender isso em solução sólida, mas vamos entender que cortando esse metal e olhando no microscópio você conseguisse ver essas fases separadas, né? Então aqui você tinha inicialmente no seu aço Fe3C, pedaços grandes, uma matriz de alfa. Aí no final da história, na martensita revenida, você vai ver ter a matriz alfa e pedaços de Fe3C pequenos, mas para isso tem um longo caminho. Antes de obter a martensita revenida, que é essa aí, né, que a gente está mostrando a estrutura aí, você tem que obter a martensita, que se obtém como? Aquecendo a ferrita até ela virar austenita, resfriando a austenita rapidamente, fazendo a têmpera, tá? Então, processo 1, têmpera, que é o resfriamento rápido da austenita para obter a martensita, o TCC.
Processo 2, revenimento, que é transformar o TCC em martensita revenida, que na verdade volta a ser ferro-alfa e Fe3C, mas eu chamo de martensita revenida, porque agora ela tem outras características, partículas menores e propriedades menores. Esse tamanho de partícula vai depender aí da temperatura e das condições de aquecimento e resfriamento, então isso tem que ser feito com muito cuidado para que dê certo. Semana que vem a gente vê recozimento e vamos fazer aí ver algumas funções do recozimento, fazer alguns exercícios de gráficos de recozimento, tá? E aí a gente termina pelo menos a parte da nossa disciplina que vai ser avaliada. Tá bom, pessoal? Valeu, até terça. Qualquer dúvida, estou à disposição.